Bom, quinto. Vamos para o quinto. Aqui. Viveria com não mais do que 50% do que ganhasse para ampliar meu capital de giro. Aí começam os desafios. Porque o carinha começou a ter o primeiro sucesso dele, o que ele quer? Quer comprar um carrão. Quer comprar um carrão. Ele começou a ter o primeiro sucesso dele, começou a ganhar o primeiro dinheirinho dele, ele já quer comprar uma moto nova. Bacana. O cara tá duro, pendurado, mas tá com a moto nova. Não é? O cara vai priorizar o quê? O status dele, o glamour dele. Agora ele quer que as pessoas achem que ele tem sucesso. Ele quer ter essa imagem de sucesso. Ele começou a ter um primeiro sucessinho. Vai pro carrão. Então, o que eu colocaria aqui é o seguinte. Viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. Isso não é fácil, mas é possível. Isso não é muito simples, mas é possível. Por que isso é importante? Porque quando você amplia o seu capital, você aumenta o seu poder de fogo. Você pode investir no seu negócio. Você pode, inclusive, botar o dinheiro para trabalhar para você. E você não entra na onda insana de consumo. Aquela onda de consumo que as pessoas compram. Então, tem sempre um motivo para comprar, tem sempre uma oportunidade única para investir. Não é? Eu geralmente recomendo as pessoas guardarem 20%, não é, do salário. Mas aqui eu estou pegando pesado. No início, com 18 anos, o cara tem que guardar 50%. O cara mora com o pai ainda. Né? Eu tenho 18 anos. Vai guardar 50%. Guarda 50% do salário, do salário, do ganho, né, que ele está ganhando ali no negócio dele, e guarda, aplica ou investe no próprio negócio dele. Não é? Fica com o teu carrinho velhinho, trabalha ali, né, reduz o teu custo fixo ao máximo possível, porque eu tenho 18 anos, eu quero crescer, eu tenho que ter capital, eu tenho que ter poder de fogo para poder investir mais e fazer o meu negócio crescer. Tá? Então, isso aí começa o desafio aqui, mas isso aqui é um fator super importante, você viver com 50% do seu ganho. Adapta a sua vida a isso, cara. Adapta a sua vida a isso. Não é difícil, você primeiro não ganha nada, daqui a pouco você ganha alguma coisa. Pô, adapta a tua vida ao menor custo possível. Deixa que você vai ter um carrãozão bacana lá na frente, você vai ter uma vida muito mais confortável lá na frente. Não é? Você conquista a sua independência financeira quando você acumula um capital e você pode usar esse capital para investir e bombar ainda mais o seu negócio. Ok? Vamos para o próximo. Me dedicaria a estudar todas as fases do processo a fim de começar a fabricar o meu próprio produto e investiria na minha própria marca. Então vamos lá. Primeiro, eu comecei a vender um produto. Comecei a faturar. 2, comecei a juntar um dinheirinho. Começo a fazer venda recorrente. Crio um plano. Começo a fazer venda recorrente. Daqui a pouco eu estou avançando, estou crescendo, estou faturando mais. E aí o próximo passo seria o quê? Eu me dedicaria a estudar todas as fases do processo, a fim de começar a fabricar o meu próprio produto. Ou seja, se é um produto físico, eu posso ou fabricar esse produto, ou ter mais capital para comprar ele com mais volume e baixar o preço e aumentar a tua margem. Então, eu tenho essas duas hipóteses. Ou eu vou fabricar, vai depender do setor. Tá? Se for serviço, é outro papo. Por exemplo, a área de curso de inglês era uma área de serviço. Eu não tinha que fabricar nada. Não é? Era uma área diferente. Mas se é um produto, ou tu vai fabricar o produto, vai buscar estudar todas as fases para você fabricar aquele produto, ou então você vai juntar um capital maior para você comprar em volume. Você pode chegar numa fábrica e, eu comprava X, eu vou comprar agora 100X. Aí você pega o teu custo, você consegue uma negociação muito melhor, você vai levar isso lá para baixo, não é? Você vai ter que ter um custo maior de estoque. Ou então você pode até negociar o próprio estoque dentro da própria fábrica. Isso vai depender muito da sua negociação. Mas o ponto é você começar a ter a sua independência, fabricar o seu próprio produto ou comprar ele em grande escala para aumentar a sua margem. Investir em minha própria marca, isso é chave. Você investir na sua própria marca é chave, porque a sua própria marca, ela representa a sua independência. Você ter a sua própria marca representa você começar a construir um patrimônio. Quando você investe na sua marca, é o seu patrimônio, não é um patrimônio de um terceiro. Não é? Se você tem a sua própria marca e aquele teu produto expandiu e você está vendendo bastante, daqui a pouco essa tua empresa pode valer dezenas de milhões, centenas de milhões ou alguns bilhões. É assim que funciona. Mas desde que a propriedade intelectual
seja sua. Isso é o maior valor que tem. Não é? Isso vale mais que lucro. Vale mais do que o lucro da própria empresa, é você ter a possibilidade de construir a sua própria marca, seja de serviço ou seja de produto. Não é? Então, eu colocaria isso. Casualmente, gente, todas essas etapas aqui que eu estou falando, eu vivi elas. Não é? Então, na realidade, o que eu estou aqui escrevendo é que eu repetiria. Não é? Muito desses passos que eu estou colocando, muitos não, todos até agora, pelo menos, foram passos que eu faria. Eu talvez mudasse uma coisa, que uma pessoa me perguntou, que eu, na minha época, não fiz. Uma pessoa me perguntou, seria aqui nesse slide aqui, ó, ela me perguntou, venderia um produto, do 2, no 3, no 4, isso, entre o terceiro e o quarto aqui. A pessoa, aqui, ó, no sexto, me dedicaria a estudar todas as fases do processo. A pessoa me perguntou, Flávio, você faria faculdade? Olha, eu não fiz faculdade, tá? Eu abandonei a minha faculdade. Eu estava no meio do meu projeto e deixei de lado a minha faculdade. Eu tinha uma matrícula de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. Primeiro eu abandonei Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Computação, um na USP e outra na Unicamp, porque na época me apaixonei pela Luciana. Não é? A Luciana, vocês já conhecem, ela tinha 17 anos, eu 20, quando nos casamos. Temos 22 anos de casado hoje. E na época eu falei, não quero, não vou para São Paulo, não vou ficar longe da Luciana. Não é? Só que quando eu comecei a fazer a minha faculdade de Ciência da Computação, comecei a trabalhar na escola de inglês. E aí o meu foco foi total naquilo. Eu modificaria uma coisa. Né? Se eu tivesse 18 anos, de novo, isso é o que eu faria para mim. Isso não é regra, não estou nem te sugerindo isso. Mas eu, Flávio, jamais passaria 4, 5 anos da minha vida numa universidade. Jamais. Jamais. Investiria meu tempo perdendo dentro da universidade. Por quê? Porque o que tem lá não presta? Não, não é isso. É muito bom, é muito legal, mas eu ficar 4, 5 anos da minha vida dentro de uma universidade, eu considero tempo demais. Não é? Em 4, 5 anos eu já tinha me casado e aberto minha empresa. Eu comecei a trabalhar com 19, com 23 eu abri a WhatsApp. Em 4 anos eu abri a WhatsApp, não é? Em mais 7 anos eu já tinha 1.000 funcionários. Então, eu não faria. Quando meus filhos, por exemplo, me perguntam, pai, eu devo fazer uma faculdade? Eu falo para eles, não. Eu digo isso para eles. Na minha opinião, vocês não devem ir para o college, né? Que é nos Estados Unidos. Não é? Mas minha professora me falou, pai, que se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu falei, responda para a sua professora que você vai trabalhar para dar emprego, não para arrumar emprego. Não é? Então, eu estou procurando treinar meus filhos para isso. Agora, o quê? Eu não aconselho meus filhos a estudarem? Não, ao contrário. Eu aconselho eles a estudarem muito. 2 tipos de coisas. Hoje eu faria a faculdade online. Na minha época não existia. Se eu tivesse 18 anos, eu faria tudo isso que eu estou fazendo aqui e faria uma faculdade online. Seja uma faculdade online voltado para business, alguma coisa voltada para administração, para business, alguma coisa que fosse me acrescentar. Eu estudaria em casa. Eu não ficaria indo para a sala de aula, participando de festinha, participando de grupinho, entendeu? Eu estaria muito mais focado em construir o meu futuro do que ficar sentado numa cadeirinha de uma universidade, muitas vezes ouvindo doutrina ideológica dentro de sala de aula. Ou então ficando do lado de fora porque os professores estão em greve. Não é? Então, eu não faria uma faculdade. Eu faria uma faculdade online. Hoje, se eu tivesse 18 anos, eu estudaria em qualquer programa online. Hoje você pode fazer uma faculdade online nos Estados Unidos, se você quiser. Eu moro em Portugal hoje, por exemplo. A Luciana, minha esposa, ela está se formando esse ano em psicologia numa universidade americana. Não é? Ou seja, ela ela adora estudar, já tinha feito direito, está agora se formando em psicologia à distância, online. Ela faz uma faculdade super reconhecida nos Estados Unidos. Ela faz um programa online e funciona super bem. No ano passado, por exemplo, eu morei, só no ano passado, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Portugal. Morei em 4 países no ano passado. Impossível meus filhos estudarem numa escola. Meus filhos estudaram num sistema de homeschool, que é um sistema online. Então, eles fizeram ali, se eu não me engano, acho que a 6ª e a 7ª série online. E no final do ano, eles faziam um teste de Stanford, que é um teste padrão que comparava eles com todos os alunos nas melhores escolas americanas. E eles estavam ali muito bem posicionados, não é? Inclusive muito melhor do que a maioria dos alunos que iam para a escola. Eles estudavam sozinhos, sem contar com o fato que eles acostumavam a pesquisar, acostumavam a buscar informação do que aquele sistema passivo da escola, que é o cara ficar sentado, um professor dando matéria ali para ele, ele fica passivo, sentado, para depois fazer uma prova. Não é? Então, por exemplo, hoje, se eu tivesse 18 anos,
o que eu faria diferente do que eu fiz, porque na minha época não existia, eu faria, hoje, estudaria online. Agora, mais do que estudar online, mais do que estudar numa faculdade formal, porque eu nunca me interessei por ter diploma, não é? Ter diploma para pendurar na parede nunca foi uma coisa que me interessou, não é? Então, mais do que isso, eu faria o que eu faço hoje com muita frequência. Eu estudo bastante, eu leio bastante, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante tudo que seja relacionado aos negócios que eu estou empreendendo. Então, eu preciso aprender sobre os negócios que eu estou empreendendo. Eu preciso estudar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Então, eu valorizo muito mais, por exemplo, a pesquisa própria do que um ensino formal em troca de um diploma. Não é? Se eu quero, por exemplo, trabalhar na área de comunicação, eu vou me dedicar a pesquisar e estudar coisas na área de comunicação. Se eu quero entrar na área de esporte, como, por exemplo, eu entrei e comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, eu tive que pesquisar e entrar, mergulhar dentro do mundo do futebol, não é? Com o objetivo de me tornar um cara conhecedor o máximo possível e poder inovar dentro desse processo. Eu vou fazer uma faculdade de futebol. Agora, eu vou estudar e vou me aprofundar nisso, certo? Então, se eu tivesse que mudar, assim, na minha trajetória, eu faria uma faculdade online e para os meus filhos é o que eu recomendo. Faça uma faculdade online, comece a vender um produto. Esse texto aqui é texto básico ali para os meus 2 meninos, né? Enfim, vamos adiante então.